Salve os irmãos com a paz e a graça. Um bom dia a todos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra qual Deus entregou para mim ainda na madrugada deste dia de hoje. Se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 16. E peço aos irmãos que acompanhem no versículo 8, que diz assim: O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eis que no livro de 2 Samuel, capítulo 16, fala do Davi, fala do rei Davi, quem enganado o Zibá. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eis que no capítulo 16 fala a respeito do rei Davi, que surge um demoniado perante a vida do rei. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, que começa a amaldiçoar o rei Davi, falando que Deus estaria castigando, que Deus estaria tomando o reino da mão de Davi para entregar na mão de Absalão, seu próprio filho. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E no versículo 9 continua dizendo: Então disse Abissai, filho de Zeruí, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixai-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruí? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: Amaldiçoa a Davi, quem pois dirá? Porque assim fizestes. Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: Porventura o Senhor olhará para mim, para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Deus quer falar para cada um de vocês, que independente da situação qual vocês estejam passando, ou a tribulação que esteja se levantando sobre a vida de cada um de vocês, eu quero que os irmãos saibam que tudo aquilo que acontecer na vida de cada um de vocês é porque Deus está permitindo. Uma folha não cai da árvore sem a permissão de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E ainda que venha tribulações, ainda que venha aparecer pessoas que venham se levantar contra a vida de cada um de vocês, tenha certeza que se as tribulações chegaram, foi porque Deus permitiu. Se as pessoas se levantaram contra a sua vida, foi porque Deus permitiu. Deus, ele quer falar para cada um de vocês: ei, continua me adorando, continua me glorificando, ainda que seus inimigos se levantem, ainda que as tribulações venham te apertar, venham te entristecer, continua glorificando o meu nome. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Deus está no barco. Deus, ele quer dizer para vocês que apesar de toda a tempestade, ele está no barco. Ele está junto com cada um de vocês. Tenha certeza que nada acontece sem a permissão de Deus. E se Deus está permitindo é porque Deus está te provando. Se Deus está te provando é porque algo melhor, algo maior, algo grandioso, Ele quer te entregar. E Ele não pode te entregar de qualquer jeito. Ele não pode te entregar de qualquer jeito. Porque se Ele não te preparar com as lutas, com as aflições, com as batalhas, se Ele não permitir que tudo isso venha até você,
De que forma você vai valorizar tudo aquilo que ele vai colocar diante de você? De que forma você vai olhar para aquilo que Deus te entregar? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Se você não sabe qual o valor, tudo aquilo que Deus colocar na sua mão terá. Se você não lutou para chegar onde Deus quer te colocar, que valor você dará? Nenhum. Então continua, meus irmãos. Continua louvando, continua adorando, continua glorificando esse Deus maravilhoso. Porque nesse tempo Davi já era rei. Por quantas vezes Deus entregou Saul na mão de Davi? Mas Davi, com toda a competência, com toda a sabedoria dada por Deus, com toda a inteligência dada por Deus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Davi, ele sabia que Saul poderia estar na posição qual fosse, que um dia Saul foi ungido por Deus como rei. E aí daquele que feria ou tocar em ungido de Deus. E mesmo Deus entregando o reino de Saul às mãos de Davi, Saul vivendo toda aflição, vivendo toda angústia, sem querer entregar o reino, tentou por várias vezes tirar a vida de Davi. Mas Davi passou pelo que passou e continuou adorando. Davi passou pelo que passou e continuou glorificando e confiando nesse Deus maravilhoso. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E por várias vezes Deus colocou diante de Davi a decisão. Eis que o Senhor entregou Saul nas mãos de Davi, não uma, não duas, mas foram várias vezes que Deus entregou Saul na mão de Davi. E Davi olhou para o Altíssimo. Davi falou com Deus e falou: eis que jamais ele poderia ferir o ungido de Deus. E falou perante o próprio Saul, que jamais ele poderia ferir ao Senhor dele, porque foi dessa forma que antes de tudo tinha sido constituído. Saul tinha sido constituído o rei, o Senhor de Davi, e por um bom tempo Saul andou conforme Deus queria, fazendo tudo aquilo que era de agrado ao Senhor, mas chegou um tempo que Saul ele deixou de agradar a Deus. E Deus se agradou de Davi, ainda na mocidade, e ungiu Davi como rei. E por muitas vezes, Davi foi menosprezado pela família. Davi foi deixado de canto por não ter boa estatura, por não ter quão beleza era admirada por todos. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmão, que não é a beleza que Deus admira, que não é sua situação financeira que Deus admira, que não é sua posição social que Deus admira, mas o que Deus admira é o seu coração, é a sua sinceridade, é a sua maneira de agir para com o próximo, é a sua maneira de viver para Ele. E Davi, mesmo passando tudo que passou, Davi continuou. Desde a tua mocidade, Davi adorava a Deus, cantava louvores para Deus, vivia para Deus. Não olhava para o homem, não olhava para os demais. E o que eu quero dizer para vocês nesta manhã, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, é que vocês venham olhar para Deus. Não olhe para o homem, porque o homem não tem nada para oferecer a nenhum de nós. O homem não tem nada para nos dar, mas Deus, Ele tem tudo para nos dar. Ele tem vida e abundância. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O homem, ele é ingrato. Deus é bom, irmão. O diabo não presta e nós somos ingratos. Quando eu digo o homem ingrato, eu incluo a todos, porque a palavra, antes de cortar aí, ela corta aqui.
primeira palavra chegou até mim para que eu possa estar passando para cada um de vocês. Então, irmãos, confiar só em Deus. Vai se levantar pessoas contra a vida de cada um de vocês que vão tentar bater, vão tentar diminuir a fé de vocês, mas confie em Deus. Porque grandes são as coisas que Deus tem separado para cada um de vocês. Grandes são as coisas que Deus tem preparado para entregar a cada um de vocês. Mas antes de entregar, você tem que passar pelo vale. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Antes da bênção chegar, você tem que ser provado. Porque se não haver prova, você não vai valorizar. Você não vai valorizar de jeito nenhum. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E naquele tempo, no versículo 22, diz assim: estenderam, pois, para Absalão uma tenda num terraço, e Absalão possuía as concubinas do seu pai perante os olhos de todo Israel. E era um conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para Absalão. O que a palavra de Deus quer dizer, irmão? Que tem pessoas hoje que têm usado o nome de Deus para estar entregando falsas profecias, para estar falando e maldizendo, vindo com palavras que acabam batendo o irmão, que acabam matando a fé do irmão. Mas o que eu quero dizer a vocês é que a pura verdade está nas Escrituras. Todo aquele que mergulha nas Escrituras, todo aquele que busca a verdade na verdadeira fonte, que bebe da água divina que vem diretamente do Todo-Poderoso, ele jamais será enganado. Porque o Espírito Santo passa a fazer morada em todo aquele que busca viver íntegro, viver com sinceridade em Deus, viver buscando e adorando a Deus. Todo aquele que busca a verdade nas Escrituras não será enganado. Naquele tempo muitos não buscavam, naquele tempo muitos, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, necessitava de profetas, necessitava de outras pessoas para estar consultando a Deus e para trazer a palavra de Deus para eles. Eis que esse tempo mudou, irmão. Eis que esse tempo mudou. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para nos dar vida em abundância. Ele veio ao mundo e quando ele partiu, o Espírito Santo foi enviado para nos consolar, para se fazer presente no meio de cada um de nós, para nos convencer do pecado. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E aqui, ainda entre nós, o Espírito Santo se faz presente e estará presente até a volta de Jesus Cristo. Então busca a verdade nas Escrituras, busca a verdade no Todo-Poderoso. Porque assim como naquele tempo existia vários profetas, que por até um tempo foi usado por Deus. Aqueles profetas que até um tempo Deus usou, mas a partir do momento que eles quiseram falar por si, Deus se afastou. E mesmo assim, pela fama que eles tinham, por ser profetas, as pessoas continuavam a buscar a ele, sendo enganados, sendo ludibriados por eles. Por quê? Porque não buscava a palavra, porque não buscava intimidade com Deus. E cada um de vocês tem essa oportunidade de estar buscando a palavra, de estar buscando essa intimidade com Deus. Não deixa ser levado pelos profetas, pelos falsos profetas que existem no dia de hoje. Porque infelizmente muitos falsos profetas têm se levantado, mas está escrito nas Escrituras. Está escrito nas Escrituras. Nada acontece sem antes que Deus revele.
E tudo isso está revelado na palavra, e muitos não sabem. Isso que a palavra do Senhor diz: meu povo sofre por falta de sabedoria. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Onde é que está todo esse conhecimento? Eu digo a você, está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Busca conhecimento. Busca beber da água da vida, da verdadeira fonte. Não dá ouvidos. Ainda que venha um irmão, todo lindo, aquele que louve, aquele que pregue bonito, venha falar para vocês: eis que Deus mandou te dizer. Bota seu joelho no chão. Bota seu joelho no chão e pede confirmação a Deus, porque se é de Deus, Deus confirma. Se a palavra que Ele está te entregando for de Deus, Deus confirma. Eu digo a vocês com toda certeza. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Porque todo aquele que busca em Deus a verdade, Deus Ele mostra. Todo aquele que busca em Deus a sabedoria, Deus Ele dá. Então busque em Deus, irmãos. Busque em Deus, não deixa que uma palavra venha te abater, não deixa que uma palavra venha te derrubar ou venha matar a tua fé. Porque Deus, Ele não tem culpa. Deus, Ele não tem culpa, tá entendendo? De nada que o homem faz. Então não queira vir de desculpinha, se afastar da presença de Deus porque o homem te feriu, porque na igreja tá um zum, porque naquela igreja tem irmãos que não gostam de você, que isso, que aquilo. Isso tudo é desculpa, é balela. Tá entendendo? Porque aqueles que se afastam de Deus e culpam o irmão, tá entendendo? Ele tá querendo enganar ao próximo, mas na verdade ele tá enganando a si mesmo. Porque Deus, Ele não tem culpa. Ele não tem culpa do que eu faço, Ele não tem culpa do que você faz, tá entendendo? Ele nos deu livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, tá entendendo? Mas tenha certeza que independente da sua escolha, se ontem você virou as costas para Deus, Ele tá te dando mais um dia, mais uma oportunidade hoje de você fazer o que é certo, de você fazer o que é bom, de você fazer o que é agradável aos olhos dele. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então aproveita essa chance, aproveita essa oportunidade, o qual Deus está te dando neste dia de hoje. Busca Ele, busca enquanto há tempo, pois a palavra do Senhor diz que chegará o tempo, haverá o tempo, que haverá fome e haverá sede, mas não do alimento material, não do alimento carnal, mas sim da palavra do Senhor. Então busca enquanto há tempo, pois o tempo está cada dia mais diminuindo. O tempo está cada dia mais diminuindo. E isso que a palavra do Senhor diz, que o Filho de Deus voltará como um ladrão. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que quando o Filho do Homem voltar, vai ter pessoas que andavam roubando, se prostituindo, que até já matou, que naquele último dia será salvo. Porque naquele último dia ele escolheu estar nos caminhos de Deus, escolheu fazer o que é certo naquele dia, e por felicidade deles, naquele mesmo dia que ele escolheu fazer o que é certo, escolheu andar em retidão, Jesus irá voltar e eles serão salvos. A palavra do Senhor diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, aquele que for sujo, limpe-se mais, e aquele que for sujo, suje-se mais. Mas eu quero dizer a vocês, irmão, que não é porque vocês estão sujos que vocês têm que procurar estar sujo, continuar ou se sujar mais. Procura se limpar enquanto há tempo, porque ainda há tempo de se arrepender, há tempo de buscar, há tempo de buscar, há tempo de ser limpo, há tempo de se purificar. Então aproveita esse tempo, esse pouco tempo que tem. Eu quero dizer para vocês que estão de pé, que estão ouvindo essa palavra, cuide-se para que não caia, porque o ano ele tem 365 dias, amém? E você pode ficar 364 dias louvando, glorificando, fazendo tudo aquilo que é bom aos olhos de Deus. Mas se no 365 dias, quando for completar
o último dia do ano, você falar, eu fiquei 364 dias andando em retidão, andando certo, hoje eu vou tirar um dia para pecar, hoje eu vou tirar um dia para fazer o que não é agradável a Deus. E se você tirar esse dia e Jesus voltar nesse dia, você vai ficar. Porque toda a verdade está na Escritura. Aquele que está sujo, suje-se mais. Mas ei, você que está sujo, procura se limpar porque ainda há tempo. Aquele que for limpo, limpe-se mais. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Anda em vigilância, que a palavra do Senhor diz que se o homem soubesse o dia que o ladrão irá arrombar a casa dele, ele ficará em casa. Ele vigiará para que não venha a ser roubado. Então, irmão, o ladrão ele chega nas horas que não estamos em casa, porque se soubéssemos que ele viria, ficaríamos esperando ele, né? Mas é dessa forma que o ladrão vem, quando a gente não está em casa. É dessa forma que o ladrão chega, sem que a gente espere. E vai ser da mesma forma que Jesus vai voltar. Uma hora que ninguém vai estar esperando, uma hora que ninguém vai imaginar. Mas a palavra do Senhor diz também, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, que não terá um ser vivente que não venha ver a volta do Filho dele. Então vigia com os falsos profetas, vigiam com aqueles que andam pelas esquinas, usando e maldizendo do nome de Deus, vendendo a palavra. Muitos clamam, muitos dizem Senhor, 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 mas honra a Deus com os lábios e o coração está distante. A palavra do Senhor diz que nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E a pura verdade. Então, irmãos, vamos vigiar. Vamos estar, irmãos, em comunhão com Deus todo tempo, todo momento. Porque está próximo. Cada dia mais está diminuindo o tempo. Para cada um de nós buscar. Para cada um de nós procurarmos estar limpo. Vamos encher o vaso, não queira ser vasilha. Vamos encher o vaso para quando Jesus voltar, o vaso esteja cheio. Para que ele venha nos receber com alegria. Para que ele venha nos receber, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, com alegria. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, irmão, eis que a palavra do Senhor veio até a mim para estar trazendo para vocês. Quero lembrar os irmãos que antes de cortar aí, a palavra corta aqui, para que eu venha vigiar, para que eu venha orar mais, para que eu venha, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, estar vigilante para com a minha vida, porque é dessa forma, irmão. Para herdar o reino dos céus não é fácil. Você tem que lutar dia após dia, você tem que guerrear dia após dia. Porque será chegada a hora que todos nós seremos arrebatados. E aqueles que não tiverem vigilância ficará. Depois do arrebatamento levará um certo tempo devido. E Jesus ele voltará com todos aqueles que foram arrebatados para julgar os que ficaram. E aqueles que ficaram e resistir a toda peleja, a toda aflição, que resistirem firme, esses retornarão. Esses voltarão. E aqueles que não resistirem serão lançados num lago de fogo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E o que eu quero dizer para os irmãos é que não espere, irmão. Não espere, irmão. Não espera para ir na segunda. Porque se na primeira que está sendo fácil, se na primeira que temos o Espírito Santo perto de cada um de nós para nos ajudarmos nessa caminhada, estamos nos deixando ser conduzido pelo mundo. Imagina na segunda que o Espírito Santo ele não estará, porque no dia do arrebatamento o Espírito Santo será levado novamente. E ficaremos dispersos. Seremos nós por nós, guerreando para que na volta venhamos ser levados com Jesus Cristo para fazer morada na casa celestial qual Deus tem preparado para cada um de nós.
Então guerreia agora, luta agora. Aproveita que o Espírito Santo está aí. Aproveita que o Espírito Santo está te auxiliando. Vai buscando, vai mergulhando na palavra, vai orando, vai pedindo a Deus força. Tá difícil, tá. Mas Deus está aí para te ajudar. Tá complicado, tá. Tá tudo dando errado, tá. Continua glorificando, continua adorando. Continua exaltando. Porque se tudo tá acontecendo é porque Deus está permitindo. Se Deus está permitindo, tenha certeza que Deus está permitindo é porque Deus sabe que você é capaz. E ainda que chegue no meio de caminho você fale, Senhor, não dá mais, Senhor, me ajuda. Deus ele vai estender a mão e vai te levantar e vai te ajudar até você chegar no final. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então continua persistindo, continua lutando, continua guerreando. Porque eis que Deus está na luta, eis que Deus está na batalha contigo, irmão. E que Deus possa te abençoar nesse dia de hoje. Que Deus possa estar trazendo paz ao seu coração. Que essa palavra venha falar profundamente ao teu coração. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E que o Espírito Santo ele venha estar te convencendo do que é certo, do que é bom. Que o Espírito Santo venha estar te convencendo do pecado qual você tem feito e não tem agradado a Deus. Tá entendendo, irmão? Porque tem coisas que Deus permite. Tem coisas que Deus permite que venha acontecer na sua vida para que você venha crer e saber que Ele é na sua vida. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida que nós procuramos. Mas eu quero dizer para você que procurou o problema para a sua vida e está sem saber como sair desse problema, eis que Deus ele é o único que pode te salvar, que pode te ajudar, que pode te libertar e que pode te curar, que pode suprir toda a sua necessidade. Então busca a Deus enquanto há tempo, enquanto há vida, há esperança. Mas vale um cachorro caído do que um leão morto, porque enquanto há vida ainda há esperança. Viu, irmão? Então que Deus dê um bom dia a cada um de vocês, que essa palavra, que o Espírito Santo venha conduzir essa palavra ao coração de cada um de vocês. Que Deus faça presente nesta manhã na vida de cada um de vocês. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que Ele possa te abençoar. Que Ele possa estar resplandecendo a face, o brilho dele sobre a tua face. Que Deus dê um dia abençoado a cada um de vocês. É o que eu desejo. Que Ele envie seus anjos, seus arcanjos, querubins para acampar ao redor da vida de cada um de vocês, para proteger vocês. Que onde quer que vocês venham colocar a planta dos pés de vocês neste dia de hoje, que Deus ele se faça presente, que todas as trevas batem retirada em nome de Jesus. É o que eu desejo a cada um de vocês, em nome de Jesus. Que Deus ele guie o passo de cada um de vocês nesta manhã de hoje. Amém? Fica com Deus. Quero pedir a vocês, compartilha, vai dando like, vai se inscrevendo no canal. Vamos dar força para que a palavra de Deus venha está sendo entregue aos irmãos. Eu quero pedir para os irmãos também que se coloquem em posição de ferramenta para que Deus possa estar usando cada um de vocês, em nome de Jesus. Continua buscando, porque está perto da volta do Filho de Deus. E vamos lutar para que a gente vá com Ele na primeira, para que a gente venha a ser arrebatado. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Compartilha esse vídeo, dá seu like, se inscreve no canal. Vamos fortalecer esse canal aí, pessoal, que tem como objetivo estar levando a palavra de Deus. Que Deus abençoe o dia de vocês. Tamo junto.